daremos continuidade ao nosso estudo do subsistema operativo do Sistema Financeiro Nacional. Pois bem, agora o professor Rodrigo Barbati vai tratar do Banco do Brasil. Você vai acompanhar nesta unidade as atribuições do Banco do Brasil como agente financeiro do Tesouro Nacional. Bons estudos! Bom, pessoal, estamos aí para mais um evento de conhecimentos bancários. Você conheceu as instituições financeiras que operam no Sistema Financeiro Nacional, bancos comerciais e bancos múltiplos. Eu fiquei falando 500 vezes aí o Bradescão, Itaú, Banco do Brasil, etc. Agora, tem uma instituição que cai em prova, especificamente. Não só ela, né? Outras instituições caem. Mas assim, nominalmente, quem cai em prova? Concursos caem em bancos públicos. Então, caem perguntas sobre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, por exemplo. Então vamos conversar um pouco sobre essa turma, não. Vamos conversar agora sobre o Banco do Brasil. Eu vou te apresentar o Banco do Brasil. Você fala, professor, pergunta sobre o Banco do Brasil, cai na prova do Banco do Brasil? Pois é aí que você está enganado. Pois eu vou te mostrar a pergunta do Banco do Brasil na Caixa Econômica. E também na Caixa Econômica pode cair numa prova do Banco do Brasil e assim por diante. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, que o avaliador quer. Eu quero algo singular daquela instituição. Você não falou que o Banco do Brasil é um banco múltiplo? É um banco múltiplo, mas ele é um banco público e ele presta servicinhos para o governo. Esses servicinhos aí que podem cair em prova. Essa é a ideia. Tem organizadoras agora, que inclusive em função da mudança da prova, detalham um pouco mais. Veja, você viu o concurso da Caixa Econômica? Se não viu, dê uma olhadinha no edital. A Caixa Econômica Federal, ao fazer suas provas em 2010, colocou história da Caixa Econômica na prova. Então não bastava saber a Caixa Econômica, saber a história da Caixa. Era uma vez, Dom Pedro II, não tinha nada para fazer, criou a Caixa. Do Banco do Brasil a mesma coisa. Não está distintivo no edital, não é algo que está colocado à parte, mas pode cair em conhecimentos bancários. Essa é a nossa preocupação. Tudo bem? Então vem comigo, vamos conversar sobre a história do Banco do Brasil? História e suas atribuições. Então vamos observar esses detalhes. Me acompanhe então. Estamos no subsistema operativo, lembra disso? Lembro. Então, do que faz mesmo o subsistema operativo? Não aguento mais, professor. Intermediação, suporte operacional, administração. Intermediação eu já sei, pega de quem tem, presta para quem não tem. Mas a tal de suporte operacional, hein, professor? Não entendi. Quer um exemplo de suporte operacional? Bolsa de valores. A bolsa não é instituição, mas ela dá o suporte para as instituições operarem. Então, ela é uma instituição que integra o sistema financeiro, mas não é ela que faz a operação. Ela dá o espaço, o lugar para as instituições operarem. Esse é o suporte operacional, a própria gestão, faz parte do processo da atividade subsistema operativo. Muito bem, mas eu não quero o sistema no geral, eu quero conhecer o Banco do Brasil. Então está aí para você. Era uma vez Dom João VI, não tinha nada para que fazer, criou o Banco do Brasil. Muito bem, mas o Dom João VI criou o Banco do Brasil em 1808, vai cair na sua prova? Não, a preocupação é o Banco do Brasil hoje. Então dá uma olhadinha aí. O Banco do Brasil é o que mesmo? Uma sociedade de economia mista, SA. Muito bem. Sociedade anônima, por quê? Porque é banco, lembra? Está nas normas. Não é uma sociedade anônima, só que o principal acionista é o governo. Muito bem. O que mais? Até 1986, o Banco do Brasil parecia uma autoridade monetária. Por quê? Porque ele prestava algum serviço para o governo, né, que deixavam ele com cara de assistente do Banco Central, assessor do Tesouro Nacional. Ele fazia aí uma série de atividades que com o tempo ele perdeu. E é interessante destacar por quê? Essa questão, essa mudança, deu ao Banco do Brasil um perfil hoje mais de uma instituição de mercado. Então não tem mais o foco que no passado tivera de auxiliar, de grande auxiliar das atividades exercidas no Sistema Financeiro Nacional, pelo Conselho Monetário, pelo Banco Central, entre outros. Então mudou. A partir de 86 ficou cada vez mais claro, o Banco do Brasil é um banco público que atua no segmento aí monetário, e não só monetário, mas principalmente monetário, desempenhando atividades e outras ações financeiras. Muito bem. Mas apesar disso, o banco ficou com algumas atribuições interessantes. Observe. Então, hoje, o que ele é? Ele é um banco múltiplo, você já conhece, já te apresentei o banco múltiplo. Muito bem. Embora responsável, olha lá, pela Câmara de Compensação do quê, professor? De cheques e outros documentos. E atuando como agente financeiro do Tesouro Nacional. Entendeu? Isso é distintivo do Banco do Brasil. Então, ou seja, além de ser um banco múltiplo, tradicional como qualquer outro, os produtos que você tem no Banco do Brasil tem em outros bancos, ele presta serviços para o Banco Central e para o Tesouro Nacional. Mas você falou que até 86. Calma.
Até 86 ele era autoridade monetária, podia ajudar no trabalho de fiscalização, controle. Não faz mais isso. Simplesmente presta serviço. Exemplo, você estudou comigo lá no módulo, né? No módulo do Banco Central, lembrou o quê? Que o Banco Central regula os serviços de compensação de cheques e outros documentos. E quem é que faz o servicinho para ele? O Banco do Brasil. Se ele regula, alguém executa. Então o Banco do Brasil ajuda nesse trabalho de troca de cheques. Você emitiu o cheque, depositar em outro banco, tem que fazer a compensação. Os bancos trocam cheques e o Banco do Brasil, então, organiza o espaço para esse evento. Mas ele também troca os cheques dele, é verdade. Então a Câmara de Compensação de Cheques e outros documentos, a sua, vamos dizer assim, gestão, organização do espaço, é o Banco do Brasil que faz. Agora, ele segue as normas de quem? Do Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, é o que ele faz. Ele cumpre. Esse é o objetivo. E ainda presta serviço para o Tesouro Nacional. Como é que é isso? Ele presta serviço fazendo pagamentos e recebimentos para o Tesouro Nacional. É muito simples a atuação do Banco do Brasil. Você vai lembrar. Compensação de cheques para o Banco Central, agente do Tesouro Nacional. Pagando e recebendo para o governo. Agora, pagar e receber não é emprestar. Porque antes ele chegava a fazer isso também. Como assim? O governo pegava o dinheiro do Banco do Brasil para os seus eventos. Pode mais não, viu? Desde 86 a festa acabou. É simples. O Banco do Brasil é um pagador e recebedor. Nada mais. Esse é o seu objetivo. Dentro dessa ideia, então você vai lembrar que a Câmara de Compensação, cheques e outros documentos e os serviços de pagamento e recebimento do Tesouro Nacional podem ser feitos pelo Banco do Brasil. Como isso se dá? Então, observe. São atribuições do Banco do Brasil como agente financeiro do Tesouro Nacional. Olha lá. Receber a crédito do Tesouro Nacional, importâncias provenientes da regressão de tributos, por exemplo, rendas federais, etc. Então é isso que é a história. Eu sou recebedor. O Banco do Brasil, recolhe para mim aqueles tributos lá. Sim, recolho. Então ele recebe e repassa ao Tesouro Nacional, que é o caixa do governo. É isso que ele faz. Mas outros bancos também não fazem esse tipo de serviço? Sim, podem fazer. Mas a ideia aqui é lembrar que o Banco do Brasil pode desempenhar essa função, prestar esse servicinho para o governo. É isso. Veja, ele recebe os recursos e repassa. Esse é o seu trabalho. Muito bem, o que mais? Observe, ele também pode realizar pagamentos. Para quem? Para o governo. Através do que? Ele está executando o orçamento da União. E aí tem uma palavra importante, olha lá. Vedada, não pode, né, conceder qualquer dinheiro ao Tesouro Nacional. Não pode. Então ele só paga e recebe. Acabou. Então se o Tesouro Nacional fala assim, Banco do Brasil, leve um dinheirinho lá para uma obra da Prefeitura de Campinas. Pois não, entrega o dinheiro que eu levo. Se não entregar, não posso. Esse é o trabalho. Essa é a ideia da atuação do Banco do Brasil. Pagamento e recebimento. Por quê? Porque no passado era uma farra do boi, até 86 era uma beleza, um debitava o outro, creditava o outro, e não tinha controle esse negócio, é uma anarquia. Foi disciplinado e mudou. Então o Banco do Brasil é um mero pagador e recebedor para o Tesouro Nacional. Muito bem, o que mais observar sobre esse tema? Lembrar também aval, fiança e outras formas de garantia que o banco pode prestar, sim. Ser fiador de um cliente, avalista, pode, desde que esteja autorizado. Então, com autorização. Quem vai autorizar? Banco Central. Muito bem. E se for necessário também, pode adquirir e financiar estoques de produção exportável. Pode ajudar o setor exportador. O Banco do Brasil tem uma tradição nesse segmento. E mais, também será agente pagador e recebedor fora do país, se o Tesouro Nacional assim precisar. Esse é o Banco do Brasil prestando serviços ao Tesouro Nacional. É isso que interessa para você lembrar. Então não vai dar dinheiro para o governo, não vai tirar dinheiro do governo, simplesmente vai transportar dinheiro de um lado para o outro conforme determinações. E sempre lembrando, não pode emprestar dinheiro para o governo de jeito nenhum. Bom, essa é a questão central colocada na mudança na lei, até para melhorar o funcionamento da instituição. Muito bem, já conheceu o Banco do Brasil? Viu que ele é um banco múltiplo? Muito bem. Se ele é banco múltiplo, ele é sociedade anônima? Sim, só que de economia mista, porque o governo é o principal acionista. Muito bem. Viu também que o Banco do Brasil
Tem no mínimo 2 carteiras? Sim, o Banco do Brasil, na verdade, tem todas aquelas carteiras que você conheceu quando estudou os bancos múltiplos, certo? Viu também que o Banco do Brasil presta um servicinho para o Banco Central na questão da organização e ordenação da Câmara de Compensação de cheques e outros documentos. Tá, e além disso é um pagador, recebedor do Tesouro Nacional. Muito bem. Então agora vamos pensar o seguinte, como é que isso pode cair em prova? Vamos dar uma observada. Tão complexa a prova, olha lá. Primeiro, de quem é a prova? Da Caixa Econômica Federal, que eu chamei sua atenção. O Banco do Brasil caiu numa prova da Caixa? É. Olha lá, a execução de serviços bancários de interesse do governo federal, assim como de interesse das autarquias, cabe principalmente, veja, o avaliador deixou muito claro, não é só o Banco do Brasil, mas principalmente a quem? Olha lá, a CVM? Não, bancos cooperativos, nem sei quem é esse aí, professor. Banco Central, ele não vai fazer esse tipo de serviço para o governo. Banco do Brasil? Maravilha. O Banco Nacional de Desenvolvimento Tributário e Financeiro? Poxa, esse é bom, hein? Se um dia criarem um desse, eu te aviso. Esse só não existe. Então, Banco do Brasil. Você viu os servicinhos para o governo? Então, Banco do Brasil presta esse tipo de serviço para o governo federal. Então, sua resposta não é A, é D de dado, viu? Resposta D de dado. Vale sempre observar. E essa característica como uma informação que você deve considerar. Resposta D de dado. Tudo bem? Muito bem. Então, vem aqui comigo. Vamos observar algumas informações importantes. Banco do Brasil, cai muito em prova? Não cai muito, mas é interessante observar que o avaliador pode sim dispor desse tipo de questão. Ele pode fazer perguntas sobre as instituições financeiras públicas. E esse é um elemento central que você deve considerar. Posso perguntar do Banco do Brasil, posso perguntar da Caixa Econômica, posso perguntar do BNDES. Pode sim. O que eu disse para você, nem sempre nas provas as organizadoras tratam desse tema. Eles preferem só falar de bancos múltiplos, caixas econômicas, etc. Mas é um tema que você está sujeito a encontrar em prova. Então vale a pena essa atenção. Outra coisa importante. Não está ali mencionado, mas vale a pena você lembrar. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Sim. Quem é o patrão? O Banco do Brasil tem um presidente, certo? Ele está no organograma do governo vinculado ao Ministério da Fazenda. Tá? Então, o ministro da Fazenda, o seu Guido Mantega, então tem no organograma do seu ministério o Banco do Brasil. Então, não esqueça, está vinculado ao Banco do Brasil. Esse é um detalhe interessante que você vai lembrar. Banco do Brasil, Ministério da Fazenda, não esqueça. Segunda coisa interessante para você recordar sobre esse assunto. Então, é prerrogativa, por exemplo, do ministro da Fazenda nomear o presidente do Banco do Brasil? Ele vai nomear, claro, com a anuência de quem? Na verdade, quem nomeia vai ser a presidente Dilma, mas só para você lembrar que é, então, essa atribuição. E o presidente é escolhido. E por que será? Ora, porque o governo é o principal acionista do Banco do Brasil. Tudo bem? Então ficam essas informações para você com referência a esse conteúdo. Legal? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima. Agora ficou mais claro? Com certeza você já pode responder questões de concurso referentes ao Banco do Brasil. Explore seu aprendizado no quiz e o utilize como forma de fixação da matéria abordada. Mas o estudo do subsistema operativo ainda não acabou. Então, continue nos acompanhando. Esperamos você para mais uma unidade.